As lutas da nossa vida. Certa filha se queixou ao pai que sua vida era miserável e que ela não sabia o que iria fazer com ela. Ela estava cansada de lutar o tempo todo e as coisas não darem certo. Parecia que quando um problema se resolvia, aparecia outro logo. Seu pai, um chefe de cozinha, levou-a para a cozinha. Encheu 3 potes com água e colocou cada um em fogo alto. Quando as 3 panelas começaram a ferver, ela colocou batatas em uma panela, ovos na segunda panela e grãos de café moídos na terceira panela. O pai, então, os deixou assentar e ferver, sem dizer uma palavra para a filha, enquanto os dois estavam conversando. A filha depois olhou impaciente, imaginando o que o pai estava fazendo, e depois de uns 20 minutos, o pai desligou os bicos do fogão. Ele tirou as batatas da panela, as colocou em uma tigela, pegou os ovos, colocou em uma outra tigela, e então pegou o café e colocou em um copo. Virando-se para a filha, aquele pai perguntou: "Filha, o que você vê aqui?" Pai, batatas, ovos e café", respondeu ela. "Olhe mais perto, filha", disse o pai. "Toque aqui as batatas." Ela fez e percebeu que as batatas estavam macias. Ele então pediu a ela para pegar um ovo e quebrá-lo. Depois de tirar a casca, ela observou que o ovo estava cozido, não quebrou. Finalmente, ele pediu a ela para tomar o café. Seu aroma rico trouxe um sorriso ao rosto dela. Ela então diz: "Pai, o que tudo isso significa? O que o senhor quer me dizer?" Ele então explicou que as batatas, os ovos e os grãos de café enfrentaram a mesma adversidade, que era o quê? A água quente, fervente. No entanto, cada um reagiu de forma diferente. A batata entrou forte, dura, mas em água fervente tornou-se macia e fraca. O ovo era fraco, frágil, com a casca externa fina protegendo seu interior líquido até ser colocado na água fervente. Então, o interior do ovo ficou duro, forte, resistente. No entanto, os grãos de café moídos eram únicos. Depois que eles foram expostos à água fervente, eles mudaram a água e criaram algo novo. O pai então olhou para aquela filha e disse: "Filha, qual deles é você?" Quando a adversidade bater à sua porta, como você vai responder? Você é uma batata, um ovo ou um grão de café? Meu irmão e minha irmã, essas histórias são importantes para que a gente reflita sobre a nossa vida particular. Não é para pensarmos em mais ninguém, mas em nós mesmos. Nas coisas que nos acontecem a nós, à nossa família. As coisas que acontecem conosco. E para a gente perceber que o que realmente importa é como nós escolhemos reagir. Eu vou repetir isto: escolhemos reagir, porque nós temos escolha para reagir. Como escolher reagir é o que a gente vai colher depois, os resultados. A vida é toda sobre... A nossa vida é toda sobre inclinar-se, adaptar-se e adotando e transformando todas as lutas que a gente experimenta
em algo de bom resultado, é o que diz se estamos sendo sábios ou não nesta vida. E eu poderia olhar para muita gente e dizer: temos muita gente sábia e temos muita gente tola. Os sábios são aqueles que vão sabendo como lidar com cada situação. Quando a gente entra duro numa situação que está fervendo, e é capaz de amolecer, porque aquela situação precisa que eu amoleça. Quando a gente entra fraco numa situação que está fervendo, e eu preciso me tornar forte. E a gente tem tantos exemplos edificantes de pessoas que entram fracas e se transformam, tornam-se fortes em situações ferventes. E como a gente pode entrar também duro como aquele grão de café e transformar toda aquela situação ali e nos moldarmos àquela situação, porque ela exige que a gente se transforme nela e faça surgir algo completamente diferente. Veja só, tudo isto exige de nós sabedoria, e a gente escolhe como reagir. Mas há pessoas que, eu não queria nem usar esse termo, mas há uma preguiça infundida em tanta gente que tem preguiça de pensar, preguiça de tentar, preguiça de lutar. Outros sentem-se extremamente cansados. E eu queria pedir nesta tarde, porque aos que têm preguiça, não é nem que seja por mal, mas é porque não se esforçaram ainda, ou não descobriram o retorno maravilhoso que tem quando a gente se esforça por algo. Tente descobrir esse retorno. Esforce-se por algo, sabiamente. Queria muito convidá-lo a isto. É porque a nossa vida vai ser sempre cheia de lutas. Não há vida sem lutas. E se não há vida sem lutas, a gente nunca vai se tornar também vencedores, pessoas mais fortes, mais sábias. E digo mais, interiormente e externamente muito mais bonitas, porque são as lutas que vão nos purificando, melhorando, transformando. Não rejeitemos as lutas, não. O lutar nos torna muito melhores, mais fortes, nos purifica. Às vezes são lutas árduas demais, difíceis demais, exigentes demais, mas para cada luta há também um resultado edificante. Se a luta for muito forte, sinal que a gente vai sair mais forte ainda dela. E é algo também que a nós cristãos é extremamente benéfico. Saber que não estamos lutando sozinhos. Há um Deus que luta conosco, está do nosso lado, está nos inspirando, está nos mostrando o caminho, iluminando por onde a gente deve ir. Só por esse motivo, por saber que tem um Deus que está lutando conosco, trabalhando ao nosso lado, já é um bom motivo para a gente pensar: eu vou para a luta, eu vou lutar, Deus está comigo. E se Ele está comigo, vai ser muito bom. Vou ter uma boa companhia ao longo desse dia, ao longo dessa semana, ao longo dessa doença, ao longo desse tratamento. Neste novo trabalho que estou começando, ou neste trabalho que já estou aqui há um bom tempo, lutando, não vou me cansar não. Deus está comigo, vou continuar perseverando. Eu me lembro de uma história também interessante, de que certo dia, viajando, um rei encontrou um velhinho que estava chorando muito, chorando pelas lutas da vida dele, sofrimentos da vida dele. E aí o rei pede para parar a caravana e pergunta àquele velhinho: qual é o motivo da sua aflição, meu senhor? E aí o velhinho responde: um incêndio, majestade, acaba de destruir a minha casa
Eu não tenho mais família. Eu sou só a partir de agora. Vou viver sozinho o resto da minha vida. Enquanto ele se lamentava, o rei pediu que lhe dessem uma boa esmola e disse assim: o senhor é realmente um homem desgraçado. Naquela hora o velhinho parece que despertou e startou na cabeça dele alguma coisa. E o velhinho disse assim, primeiro ele se levantou, ele estava lá choramingando, caído ao chão. Então ele se levantou imediatamente e disse: desgraçado é o que eu não sou. Minha mãe me ensinou que no mundo só existe uma desgraça verdadeira. É alguém se entregar ao pecado, às coisas erradas. E graças a Deus, eu não sou desses. Por isso, desgraçado eu não sou. Eu tomo aqui o termo desgraçado para dizer alguém que não se sente agraciado, que parece que a graça de Deus está longe, não está comigo, porque as minhas lutas são tão duras, são tão difíceis. Se você puder ler na sua alma o quanto você é feliz quando você não se acha uma pessoa desgraçada sem a graça de Deus, sem a companhia de Deus. Se você puder ler na sua alma, você que é alguém que não se sente esse desgraçado, se nós pudermos ler isso na nossa alma para que a gente possa dizer para todos aqueles que se sentem assim, e quem se encontra em Deus, esse vai ser sempre feliz apesar das suas lutas. Esse vai sempre encontrar felicidade apesar das suas lutas, por mais duras que sejam. Então, por favor, jamais diga isso. Que você é um desgraçado, alguém que não tem a graça de Deus, que parece que está lutando sozinho, que nada dá certo na sua vida. Não diga mais isso, não. Deus está lutando com você, ao seu lado aí. E, aliás, é por isso que você ainda está de pé e me ouvindo. A graça de Deus tem te sustentado. Mas converse mais com Ele ainda, que se você conversar mais com Deus e perceber o quanto Ele está aí do seu lado, aí você vai encontrar as saídas muito mais rápido para todas essas coisas. Aproveite, procure uma igreja, faça uma confissão, volte a comungar, vá para a missa, pegue o texto de Nossa Senhora, volte a rezar, volte a fazer as orações de fim de noite, de começo de dia, e você começará a ouvir, a sentir este Deus em meio a essas suas lutas aí, e aí você perceberá bem mais facilmente o caminho, a saída para todas essas lutas difíceis aí que você está.